Boa tarde, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a segunda parte do Teorema Fundamental do Cálculo, tá? A gente falou da primeira parte na aula anterior. E para a gente falar da segunda parte, a gente precisa definir o que são funções dadas por integrais, tá? Que vocês vão entender o que é isso. Mas tem outras coisas importantes também, como o Teorema do Valor Médio para integrais, uma versão para integrais. Nós falamos do TVM, a versão para derivadas, né? Relacionada a derivadas de funções, e hoje é relacionada a integrais, tá? E hoje vai ser uma aula que a gente vai demonstrar algumas coisas, até porque é o Teorema Fundamental do Cálculo, então a gente precisa mostrar o principal resultado, né, do nosso curso, né? E com essa segunda parte a gente vai ver claramente como que as características, as duas principais características, né, que é a característica de derivabilidade, de integração de duas funções, elas se relacionam através do Teorema Fundamental do Cálculo, tá bom? E só reforçando, sexta-feira nós temos uma provinha, né, e essa prova vai constar o conteúdo da aula de hoje, de quarta-feira, e sugiro que vocês tenham bastante atenção no que a gente vai falar hoje, tá? Porque com certeza vai ter alguma coisa na tua prova. Bom, então, vamos lá, vamos falar sobre nossa 24ª aula, tá? Vamos falar sobre o TVM para integrais, Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, e também integrais indefinidas. Se por um acaso a gente conseguir concluir, a gente vai tentar antecipar alguma coisa sobre a técnica de substituição, que é o que a gente vai falar na aula anterior, substituição e integração por partes, tá? Bom, vamos iniciar falando sobre funções definidas por uma integral, né? O que é isso? Até então, o que a gente viu, a gente estudou a respeito da integral de Riemann, a gente viu que quando a gente integra uma função em um certo intervalo, o resultado dessa integração nos dá um número, né? Então, essa integral aqui, a integral de a até b da função f de t dt, eu estou colocando na variável t aqui. Lembra que eu falei que não importa a variável, né? Que essa variável aqui é uma espécie de variável muda. Então, você pode colocar t, x, y, z, qualquer coisa, tá? É uma variável muda. O resultado dessa integral nos dá um número real, tá bom? Foi isso que nós vimos nas aulas anteriores. E se a função for positiva, o que esse número nos representa, geometricamente falando, é a área abaixo do gráfico dessa função, compreendida entre o gráfico dessa função, o eixo das abscissas e o intervalo AB, tá? Agora se a função for negativa, por exemplo, então a gente pega menos a área, né? Então a gente viu esses conceitos. Só que agora a gente quer dar uma outra ideia, um outro conceito para essa integral, fazendo o seguinte: imagina que no lugar desse b, a gente toma uma variável, a variável x mesmo, tá? Com esse x variando no intervalo AB. Então, o que essa integral de a até x com x sendo uma variável de f de t dt vai nos dar, na verdade, agora vai ser uma função. A gente pode entender essa integral como uma função. Uma função f de x, que associa a cada x no intervalo AB o número f de x. Vamos ver se a gente entende melhor o que está acontecendo aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue entender melhor. Essa integral aqui, ó, f de t dt, isso aqui representa um número real. Foi o que eu falei para vocês. Né? Se eu olhar para o gráfico dessa função, imagina que o gráfico dessa função f é esse aqui, ó. Então, essa integral nos dá essa área aqui. Foi o que nós falamos, certo? Agora, imagina que eu vou tomar x no intervalo AB, uma variável x no intervalo AB. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que essa expressão aqui, ó, integral de a até x, x variável no intervalo AB, de f de t dt,
vai representar agora, na verdade, uma função. Tá? No seguinte sentido, se eu continuar olhando para o gráfico da função fzinho, está aqui, a mesma função, tá? Mesmo gráfico. Só que agora imagina que eu tomo um x entre A e B, por exemplo, esse x aqui. O que vai ser a f desse ponto x? Vou até chamar de x1. O que vai ser a f desse ponto x1? Vai ser essa área aqui. Você concorda? Agora imagina que eu tomo um outro ponto x2 aqui. O que vai ser a f desse ponto x2? Agora vai ser esta área aqui, ó. E assim sucessivamente. Para qualquer valor x no intervalo AB, eu vou ter essa área correspondente. Então, na verdade, eu estou tendo uma função. Uma função que associa a cada valor x no intervalo AB a f de x. E observe que eu coloquei essa f maiúscula que nos remete à ideia de primitiva. E a gente vai ver que, na verdade, essa função é uma primitiva da função f. Tá? Mas quem vai dizer isso para a gente daqui a pouco é o teorema fundamental do cálculo. Tá claro, então, a ideia de funções dadas por integrais? Tá? Então, você vai ter a cada valor x no intervalo AB, você vai ter a f de x, que vai ser dada por essa função aqui. Tudo bem? É porque eu estou definindo a fzinho no intervalo AB, né? Então, se ele não tiver no intervalo AB, aí já não vai ter muito sentido. Entendeu? Porque essa função, implicitamente, digamos assim, eu estou definindo ela já no intervalo AB. Então, eu estou tomando esse x nesse intervalo. Tá? Bom, olha esse exemplo aí. Ó. Considere a seguinte função. Tá? Considere a seguinte função. F de x igual a integral de 0 a x do cosseno de t dt. Determine, letra A, f de 0, letra B, f de π sobre 6, letra C, f de π sobre 4. Tá? Olha só, vamos lá. Eu estou te dando essa função, uma função dada por uma integral, e eu quero, letra A, que você calcule f de 0. Tá bom? Então, o que é f de 0? Eu pego o 0 e substituo no lugar do x. Então, f de 0 vai ser integral de 0 até 0 de cosseno de t dt. Só que a gente sabe que a integral de 0 até 0 é quanto? É 0. Então, a imagem pela função f do ponto 0 é 0. Belezinha? Simples assim. Letra B. Qual que é a imagem pela função f do ponto π sobre 6? Então, agora eu tenho que calcular a integral de 0 a π sobre 6 da função cosseno de t dt. Agora eu tenho uma integral que não vai dar 0, mas o resultado dessa integral vai ser um número real. Tá? Então, quem é uma primitiva do cosseno? Seno. Então, aqui é seno de t, variando no intervalo de 0 a π sobre 6. Tá? Então, isso aqui vai ser seno de π sobre 6 menos o seno de 0. Tá? π sobre 6, seno de π sobre 6 é quanto? π sobre 6 são quantos graus? Para ficar mais fácil. 30. Seno de 30 é quanto? Meio. E o seno de 0? 0. Então, a imagem pela função f do ponto π sobre 6 é meio. Tudo bem? Letra C. F de π sobre 4. A imagem do π sobre 4. Isso vai ser a integral de 0 a π sobre 4 do cosseno de t dt.
Tá? A mesma ideia, a primitiva do cosseno de t é seno de t, só que agora variando de 0 a π sobre 4. Tá? Então isso vai ficar seno de π sobre 4, menos o seno de 0. Isso vai dar seno de π sobre 4 é seno de 45, é raiz de 2 sobre 2, e seno de 0 é 0. Então tá aqui, raiz de 2 sobre 2. Beleza? Se eu olhar para o gráfico, como que é o gráfico da função cosseno? A função cosseno é assim, né? Tá? Aqui é 0, 1, aqui é π meios, aqui é π, 3π meios e 2π. Tá? Então, aquele f de 0 da letra A, esse aqui, f de 0, na verdade, eu estou estacionado aqui, não saí daqui ainda. Por isso dá 0. Não tem área aí. Tá? Agora, esse f de π sobre 6, π sobre 6, vamos supor que esteja bem por aqui assim, né? π sobre 6. π sobre 6, tá? Então, na verdade, o que a gente está calculando é essa área aqui, ó. Beleza? E na letra C, esse f de π sobre 4, π sobre 4 está bem aqui na metade, né? π sobre 4. Então, o que a gente está calculando aqui, de π sobre 4, é essa área aqui, ó. Tá bom? Alguma dúvida? Uma função que é muito famosa e que a gente pode entender ela, definir ela como uma função dada por uma integral, é a função log natural. Vocês lembram que a gente definiu a função log natural como sendo a inversa da função exponencial de base E, né? Mas existe uma outra maneira da gente introduzir esse conceito, a gente definir a função log natural, que é através da área abaixo de uma hipérbole, tá? Então, mostra aí pra gente, por favor. Então, a função logaritmo natural, ela pode ser definida dessa maneira, ó, a integral de 1 até x de 1 sobre t dt. Tá? Eu estou pegando esse ramo direito aqui da hipérbole, 1 sobre t dt, estou definido nesse intervalo, a partir de 1 até x. Tá? E os valores dessa função é o valor da área abaixo da função g de t, com t entre 1 e t igual a 1 e t igual a x. Tá? Então, se eu pegar essa área aqui, ó, essa área, numericamente falando, ela nos dá o valor do log natural de x. Então, se esse x aqui, por exemplo, for 2, então pego a área de t igual a 1 até t igual a 2, e o resultado dessa área vai dar o log natural de 2. Se esse x for 10, então log natural de 10, e assim sucessivamente. Tá bom? Observa aqui, quem é uma primitiva de 1 sobre t? ln de t. No caso, ln de x, então estou fazendo ln variando de 1 a x. Então, eu substituo o x no lugar do t, e o log natural de 1 dá 0, então fica log natural de x mesmo. Tá? Essa é uma maneira da gente definir a função log natural, tá? Uma maneira interessante. Aí a gente poderia ter iniciado as nossas aulas lá nas primeiras semanas, iniciado as nossas aulas falando de função logarítmica partindo daqui. É claro que a abordagem não seria através de uma integral, porque a gente não saberia ainda o que era uma integral. Mas com alguns conceitos assim mais básicos a gente consegue mostrar isso, tá? Mas não vem ao caso agora. Alguma dúvida até aí? Tudo bem? Beleza. Tá, vamos pular agora para a gente poder chegar no teorema do valor, no teorema fundamental do cálculo. Vamos falar primeiro o que é o valor médio de uma função, depois a gente vai para o teorema do valor médio de uma função e depois a gente vai para o teorema fundamental do cálculo. Tá bom? Então, eu começo por essa definição, tá? O valor médio de uma função f no intervalo AB é definido dessa maneira, ó, é 1 sobre b menos a, perceba que b menos a é o comprimento do intervalo, tá? 1 sobre b menos a, vezes a integral de a até b de f de x dx, né?
Por que isso, né, professor? Por que o valor médio de uma função é dado por isso? Bom, quando a gente tem um conjunto discreto de dados, né? Imagina que você tem uma quantidade finita de dados. Você consegue calcular o valor médio dessa quantidade, porque o valor médio dessa quantidade é dado pela média aritmética. Certo? Então, você tem mil números, você calcula a média aritmética desses 1000 números, você tem um valor médio desse conjunto. Só que aqui nós estamos querendo calcular o valor médio de uma função, definida em um intervalo. Ou seja, você está tomando infinitos valores. Como é que você vai tirar a média desses infinitos valores? Aparentemente não faz muito sentido isso, né? Mas a gente consegue mostrar que o valor médio, vou chamar assim, ó, f médio, de uma função é dado por... Imagina que a função está definida no intervalo AB, tá? 1 sobre b menos a vezes a integral de a até b de f de x dx. Tá? Então, o valor médio é dado por isso. Observa que, a priori, esse valor médio, a função pode ou não assumir ele. Tipo assim, quando você tem um conjunto de dados, você calcula a média aritmética desse conjunto de dados, a média pode ser que ela não esteja presente no conjunto de dados. Certo? Por exemplo, você pega um exemplo bem trivial, você pega os números 1 e 2. Se eu tiro a média deles, vai dar o quê? Vai dar 1,5. Só que 1,5 não é nem 1 nem 2. Então, a média não está presente no conjunto de dados. Tá? Mas, daqui a pouco a gente vai ver um resultado que, para as funções, a função sempre vai assumir o valor médio, que é o que diz o TVM, para integrais. Tá? A função sempre vai assumir o valor médio em algum ponto do seu domínio no intervalo AB. Tá? Mas vamos primeiro entender o que é esse valor médio e perceber por que isso aqui faz sentido, né? Porque eu só estou te dando a definição, mas por que é verdade isso, né? Então, o valor médio de uma função f definida em intervalo AB é dado por essa expressão, de fato. De fato. Por que isso faz sentido, né? De fato, tomemos uma partição do intervalo AB. Tá? Então, imagina aquela partição, você tem aqui, ó. Você tem aqui, ó, o intervalo A, B. Aí você vai tomar esse cara aqui como sendo x0. Aí aqui você vai ter um x1. Aqui você vai ter um x2. Você vai ter um xi, tá? Um xn menos 2, xn menos 1. E esse b vai ser o xn. Tá bom? Só que eu vou tomar uma partição de modo que os comprimentos desses subintervalos são todos iguais. Iguais a ΔX. Igual como a gente fez lá na integral de Riemann. Tá bom? Tomemos uma partição de AB, vírgula, de modo que esse ΔX vai ser dado pelo quê? Se o intervalo todo tem comprimento B menos A, quanto que vai ser o comprimento de cada subintervalo? Se eu estou dividindo em N partes, vai ser B menos A sobre N, concorda? B menos A sobre N. Tudo bem? Sim, não tinha necessidade. Não, até que não necessita, mas eu vou tomar para facilitar a nossa vida, tá bom? Então, vamos tomar dessa maneira. Então, ΔX vai ser B menos A sobre N, tá? E aí, o que a gente fazia? A gente tomava um ponto amostral em cada subintervalo, certo? Então, escolhendo os pontos amostrais. Lambda 1 até lambda n, nos respectivos subintervalos, temos que
a média dos valores de f nos pontos amostrais, é dada por... Então, olha só, eu estou tomando o seguinte, ó, imagina que a função, aqui ela está definida no intervalo AB, eu não sei como é o gráfico dela, tá? Mas eu subdividi o intervalo AB e em cada subintervalo eu estou escolhendo um lambda. São os pontos amostrais. Então aqui está o lambda 1, aqui está o lambda 2 e assim por diante até o lambda n. Tá claro? Então, para cada lambda desse, eu tenho um valor da função. Então aqui eu tenho f de lambda 1, aqui eu tenho f de lambda 2, f de lambda 3, f de lambda n e assim por diante. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a média dos valores da função nesses pontos amostrais. Eu não consigo calcular a média de todos os valores da função, mas eu consigo calcular a média dos valores da função nos pontos amostrais. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Vai acontecer o seguinte, ó. Como que vai ser a média? A média vai ser dada pelo quê? O que é a média aritmética? É a soma dos valores dividido pela quantidade. Tudo bem? Ok? Média aritmética, soma dividido pela quantidade. Então, estou somando os valores da função nos pontos amostrais. Então, f de lambda 1, f de lambda 2, até f de lambda n, dividido pela quantidade que é n. Só que esse n, observa que se ΔX é B menos A sobre N, eu posso dizer que esse N é B menos A sobre ΔX. Passo o N para cá e o ΔX para baixo. Tudo bem? Então, vou pegar esse N e vou substituir aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser F de lambda 1 mais F de lambda N sobre o N, que é B menos A sobre ΔX. Ok? E aí eu vou inverter isso aqui. Então, isso aqui vai ser igual a F de lambda 1 mais F de lambda N sobre B menos A vezes ΔX. Tá? Conserva de cima e multiplica pela de baixo invertida. Então, nós chegamos aqui nessa expressão. Tudo bem? Observa que essa soma aqui de cima a gente pode escrever em termos de somatório. Tudo bem? Então, posso escrever assim, ó. Isso aqui é 1 sobre B menos A vezes o somatório, quando I varia de 1 até N, dos F de lambda I, ΔX. Posso ou não? E agora, a ideia é a gente fazer o número de subintervalos crescer, aumentar cada vez mais. O número de subintervalos. Portanto, o número de pontos amostrais vai aumentar cada vez mais. Tudo bem? Então, a gente vai definir o valor médio da função como sendo o limite, quando n tende a mais infinito, de 1 sobre B menos A vezes o somatório, quando I varia de 1 até N, de F de lambda I vezes ΔX. Tá? Só que isso aqui é constante. Posso tirar isso daqui, ó. Então fica 1 sobre B menos A. Isso aqui é uma soma de rima. Se a função for contínua, o limite dessa soma de rima existe e vai ser igual à integral de A até B de f de x dx. Aqui foi aquela definição que eu dei logo no início. Tá bom? Então, essa definição aqui, de fato, faz sentido. Se a gente quiser calcular o valor médio de uma função em um certo intervalo AB, basta que eu calcule 1 sobre o comprimento do intervalo vezes essa integral. Alguma dúvida? Não? Beleza. Se não tem dúvidas, eu vou passando.
Olha esse exemplo. Encontre o valor médio da função 1 mais x ao quadrado no intervalo de menos 1 a 2, tá? No intervalo de menos 1 a 2. Então, se você tem a função f de x, 1 mais x ao quadrado, no intervalo de menos 1 a 2. Tá? Então, se eu tenho essa função, quero calcular o valor médio dela. Bom, o valor médio dela vai ser dado pelo quê? 1 sobre o tamanho do intervalo, b menos a. Então, fica 2 menos o menos 1, certo? Vezes a integral de menos 1 a 2 da função f, que é 1 mais x ao quadrado, dx. Então, o valor médio da função vai ser dado por isso. Tá bom? Então, isso vai ser igual. Aqui dá mais 1 sobre 2 mais 1 dá 1 sobre 3, vezes uma primitiva de 1 mais x ao quadrado, x mais x ao cubo sobre 3, variando de menos 1 a 2. Tá bom? Então, isso aqui vai ser 1/3, vezes, no 2, isso vai dar 2 mais 8 sobre 3, menos, no menos 1, vai dar menos 1, menos 1 sobre 3. Cuidado com o sinal. Tá claro? Então, isso vai ser 1/3, vezes... Observa que aqui, ó, menos e menos dá mais. Então, 1 mais 2 dá 3. E aqui, menos e menos dá mais. 8 mais 1, 9 por 3, 3. Então, mais 3. Aqui fica 6 por 3 dá 2. Tá? Então, o valor médio dessa função aí é 2. Tudo bem? 2. Alguma dúvida? Não? Se eu olhar para o gráfico dessa função, olha só. É 2. A função vai assumir o valor 2. Ainda não. Ainda nós não podemos garantir que a função, em algum momento, vai assumir esse valor 2. Porque, como eu falei, tomando por base aquele conceito de uma quantidade discreta de valores, pode ser que a média não esteja no conjunto. Então, a gente ainda não pode garantir isso, mas daqui mais 2 exemplos a gente vai garantir isso com o teorema do valor médio, porque o teorema do valor médio vai nos dizer que em algum momento, no intervalo AB, a função vai assumir esse valor. Tá? E se a gente olhar para o gráfico dessa função, olha só, vamos olhar para o gráfico dessa função. Essa função é a função 1 mais x ao quadrado. É a função x ao quadrado deslocada uma unidade para cima. Certo? Só que ela está definida no intervalo de menos 1 a 2. Quando x é menos 1, a imagem do menos 1 é quanto? Menos 1 ao quadrado dá 1, 1 mais 1 dá 2. Então, ela vem bem aqui no 2. Ó. Essa parte aqui não tem. E quando x é 2... Quando x é 2, 2 ao quadrado, mais 1, 5. Então, ela bate bem aqui, ó, no 5. No 5. Tá bom? Ok? Então, o gráfico da função no intervalo de menos 1 a 2 é esse aqui, ó. E o valor médio da função que nós encontramos foi 2, que está bem aqui, ó. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: essa função no intervalo AB, no intervalo de menos 1 a 2, ela assume o valor 2 em algum momento? Sim. Quantas vezes? 2 vezes. Ela assume o 2 aqui, ó, e assume o 2 aqui, ó. Nesse ponto que, na verdade, vai ser 1 aqui, né? Tudo bem? Só que a gente não pode garantir, por enquanto, que isso é verdade para todas as funções. Tá? Mas daqui a pouco o TVM vai nos garantir isso. Alguma dúvida até aí? Não?
Olha essa. Encontre o valor médio dessa função aí no intervalo de 0 a 5. A função é f de x igual, bota aí pra gente, x vezes z elevado a menos x ao quadrado no intervalo de 0 a 5, tá? Então, qual que vai ser o valor médio da função? O valor médio da função será 1 sobre o comprimento do intervalo, 5 menos 0, vezes a integral de 0 a 5 dessa função, x vezes z elevado a menos x quadrado dx. Tá? Então, isso aqui vai dar 1 sobre 5 vezes... E agora, quem é uma primitiva dessa? Consegue identificar quem é uma primitiva dessa? Para resolver essa primitiva, a gente teria que... Teoricamente, a gente teria que usar uma das técnicas de integração, que é a técnica de substituição. Mas dá para fazer ela no olhômetro? Dá. Não. Alguém? A dica é: qual é a primitiva de e elevado a x? Não, de e elevado a x, qual é a primitiva? É a própria, e elevado a x. Pronto, a dica é essa. Agora olha para essa função aí. Imagina uma função que quando você deriva, você obtém essa. Bom que a gente treina a visão. Não, sem substituição. Chuta, ué. E... Peraí, eu gostei da resposta. É menos e elevado a menos x ao quadrado. Só isso? Sobre 2. Vamos ver. Se essa for uma primitiva dessa, quando eu derivar essa, eu tenho que obter essa. Então vamos derivar ela. Menos e elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Derivada dela. Menos 1 sobre 2 é constante, então vou deixar aqui. Vezes. Quem é a derivada de e elevado a alguma coisa? É e elevado a alguma coisa vezes a derivada dessa alguma coisa, pela regra da cadeia. Então, vezes a derivada de menos x ao quadrado, que é menos 2x. Menos e menos, mais meio vezes 2, 1. Então, fica x vezes isso. Então, a nossa colega acertou, tá? Essa daqui é uma primitiva dessa função. Muito bem. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Então, vamos lá. Então, como é que vai ficar? 1 sobre 5 vezes... No 5, isso aqui vai ficar menos e elevado a menos 5 ao quadrado sobre 2, menos... Deixa eu tirar esse menos daqui, vou colocar para cá para vocês não se atrapalhar, tá? Esse menos eu posso jogar ele para cá sem problemas. Então, vai ficar e elevado a 5... menos e elevado a 0. Menos 0 ao quadrado sobre 2. Alguma dúvida? Esse 2, como é comum, eu posso tirar ele. 5 vezes 2 dá 10. Vai ficar menos 1 sobre 10 vezes e elevado a menos 5 ao quadrado é 25. Então, fica e elevado a menos 25 menos e elevado a menos 0 é 0, então e elevado a 0 é 1. Tá? Então está aqui. Então esse é o valor médio dessa função nesse intervalo. Ok? Uma dúvida? Não? Beleza. Belezinha, belezinha. Então, vamos falar do teorema do valor médio. Agora que nós sabemos o que é o valor médio de uma função, nós podemos falar
sobre o TVM, tá? Teorema do valor médio, versão para integrais. Tá? O que o TVM nos diz? Ele diz o seguinte, ó, se f for contínua em um intervalo AB, então existe algum cara no intervalo AB tal que a imagem desse carinha é igual ao valor médio da função. Ou seja, f de c é igual a 1 sobre b menos a vezes a integral de a até b de f de x dx. Tá bom? Ou se eu quiser, eu posso pegar esse b menos a e passar multiplicando e reescrever como está ali na última linha. Tá? Integral, mostra lá, por favor. A integral de a até b de f de x dx é f de c vezes b menos a. Tá? São coisas equivalentes. Tudo bem? Então, o que o TVM está nos dizendo é que, de fato, a função, em algum momento, vai assumir o valor médio dela. Tá? Então, é isso que o TVM está nos afirmando. Tudo bem? Vamos demonstrar esse resultado. Tá? Vamos demonstrar esse resultado, que é um resultado muito importante. Deixa eu ver o nosso tempo. 5h20, tá? Bom, para a gente demonstrar esse resultado, a gente precisa lembrar de um dos teoremas importantes a respeito de continuidade de funções, que é o teorema de Weierstrass. Vocês lembram do teorema de Weierstrass? O que ele dizia? O de Weierstrass, ele diz que se a função for contínua, então ela obrigatoriamente tem que assumir um valor máximo e um valor mínimo no intervalo. Esse é o que nos diz o teorema de Weierstrass. Tá? Se a função for contínua em intervalo AB, então nesse intervalo AB a função obrigatoriamente precisa assumir um valor máximo e um valor mínimo. Tá bom? Então, por hipótese, a função f é contínua no intervalo AB. Tá? Então, como f é contínua em AB, então, pelo teorema de Weierstrass, f assume um valor máximo e mínimo em AB. Tudo bem? Isso é o que nos diz o teorema de Weierstrass. Então, sejam M e Mzão esses valores. Tá? Então, vamos supor que M é o valor mínimo da função no intervalo AB e Mzão é o valor máximo da função no intervalo AB. Tudo bem? Então, nós temos o seguinte. Se esse cara é o mínimo e esse cara é o máximo, você concorda que a função fica compreendida entre Mzinho e Mzão? Sim ou não? Sim, né? E aí, dessa desigualdade, o que eu vou fazer? Eu vou integrar essa desigualdade. Todos os membros. Tá? Daí, tem o seguinte, ó, a integral no intervalo AB de M dx tem que ser menor ou igual que a integral de a até b de f de x dx, que por sua vez tem que ser menor ou igual que a integral de a até b de mzão dx. Concorda? Tudo bem? Eu posso fazer isso porque a gente viu as propriedades das integrais e a gente viu que quando a função é maior ou igual que a outra, a integral da primeira é maior ou igual que a integral da outra.
Tudo bem? Então eu posso aplicar as integrais. Só que isso aqui é uma constante, sim ou não? A integral da constante é o quê? É a constante vezes o comprimento do intervalo. Porque uma primitiva de m é m vezes x. Só que o x vai variar de a até b. Então vai ficar b menos a. Tá? Menor ou igual, que é a integral de a até b, f de x dx. Menor ou igual. Aqui é a mesma coisa. Isso aqui é constante, então isso fica m vezes b menos a. Alguma dúvida? Então eu posso dividir tudo por b menos a. Posso ou não posso? Vou dividir tudo por b menos a. M tem que ser menor ou igual, que é a integral de a até b, f de x dx, sobre b menos a, que é menor ou igual que m. Alguma dúvida até aí? Então, o que está acontecendo aqui, gente? Vamos tentar entender o que está acontecendo. Professor, eu estou meio perdido. Então, espera aí que eu vou te achar. A função f é contínua no intervalo AB. Então, imagina que o gráfico da função f é esse aqui, ó. B e A. Função f. Está aqui o f, está aqui o... Deixa eu modificar o gráfico aqui, só para... Pronto. Esse aqui é o mzinho. Esse aqui é o mzão. Desculpa. Aqui é mzão e aqui é mzinho. Tá? São os valores da função. Alguma dúvida até aí? Sim ou não? Não, né? Beleza. O que está acontecendo então, gente? Está acontecendo o seguinte, ó. Esse número que apareceu aqui, ó, é um número que está entre mzinho e mzão. Ele está aqui, ó. Integral de a até b, f de x dx sobre b menos a. Ele está aqui, ó. Se ele está no meio desses dois valores, tem um teorema que nos diz que nesse intervalo vai ter pelo menos um ponto tal que a imagem da função nesse ponto vai ser igual a esse valor se a função for contínua. Que teorema é esse? TVI, Teorema do Valor Intermediário. O Teorema do Valor Intermediário nos diz o seguinte: você tem uma função contínua e você pega um valor entre outros dois valores que a função assume, então com certeza em algum ponto nesse intervalo a função vai assumir esse valor que está no meio. Tudo bem? Isso aqui nos diz o TVI. Então o TVI, logo pelo TVI, logo pelo TVI, existe um certo C no intervalo AB, tal que f de C vai ser igual a esse valor. Ou seja, vai ser igual a... Vou reescrever esse valor de maneira mais bonitinha. 1 sobre B menos A, vezes a integral de A até B de f de x dx. E era o que a gente queria mostrar, né? A gente queria mostrar que existe um carinha no intervalo AB, tal que f de C é igual a isso. Portanto, está provado que no intervalo AB vai ter algum ponto, pelo menos um ponto, que a função vai assumir esse valor, que é o seu valor médio. Alguma dúvida? Não? Então a gente pode usar agora à vontade o teorema do valor médio para integrais, tá? Olha só. Olha esse exemplo. Use o TVM para integrais na função 1 mais x ao quadrado no intervalo de menos 1 a 2. Observa que esse aí é quase que o mesmo exemplo que nós fizemos anteriormente. Sim ou não? Vocês lembram quando tinha dado o valor médio? Tinha dado 2, certo? Para nós determinarmos os valores de C que atendem ao TVM. Tudo bem? Então eu quero encontrar o f de C, que vai ser igual a isso aqui, ó, 1 menos 1 sobre B menos A, vezes a integral de A até B de f de x dx. Só que isso aqui é o valor médio.
E o valor médio, no exemplo anterior, tinha dado 2. Então, eu quero encontrar o C que assume o valor 2. A gente já viu no gráfico que foi menos 1 e 1, mas vamos só confirmar. F de C quem é? Eu substituo o C aqui, ó. Então vai ficar 1 mais C ao quadrado igual a 2. Tá? Então C ao quadrado é 2 menos 1. Então o C é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2 menos 1, que dá 1, e portanto C é mais ou menos 1. Então, de fato, os valores onde a função assume o seu valor médio são nos pontos... Os valores não, deixa eu refazer a frase. Os pontos onde a função assume o seu valor médio são os pontos menos 1 e 1, como nós vimos no gráfico. Tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Sim ou não? Bom, se ninguém tem dúvida, eu vou passando. Olha só, uma interpretação geométrica importante para o TVM é a seguinte, ó. O TVM, essa última maneira de escrever, se eu passar o B menos A para cá multiplicando o C, posso escrever dessa maneira, como nós vimos, tá? Tá aqui, ó. Então, o que o TVM está nos dizendo? Ele está dizendo que vai ter um ponto no intervalo AB, tal que o valor da integral de A até B de f de x dx é igual ao comprimento B menos A vezes a imagem da função no ponto C. Então, imagina essa função aqui, ó. Imagina que esse f de c está aqui, ó, e aqui é onde a função assume seu valor médio. Tá? Então, ele está dizendo o seguinte, ó, vamos interpretar isso em termos de áreas. O que é essa parte esquerda dessa igualdade? É a área abaixo do gráfico da função f, sim ou não? Então, essa área aqui, ó, que está de rosa. Não sei se dá para vocês identificarem aí, mas está de rosa. Agora, o que é f de c vezes b menos a? B menos a é a base... É a distância entre B e A. Sim ou não? E f de C é o valor da função no ponto C. Então, se eu delimitar isso aqui como esse retângulo, esse B menos A é esse comprimento. E esse f de C é essa altura. Então, na verdade, f de C vezes B menos A é a área desse retângulo. Concorda? Então, o que o TVM está nos dizendo, geometricamente falando, é que essa área abaixo do gráfico da função é igual à área desse retângulo. Tá claro? Significa o seguinte, ó, que eu posso pegar essa parte e encaixar essa parte aqui. Essa área, numericamente falando, é igual a essa área aqui. Não sei se vocês já viram aqueles, tem uns quadrozinhos de areia, né, que a gente balança ele, se mistura, a gente mexe assim nele e aí fica horizontal. É mais ou menos isso que está acontecendo. Então, imagina que isso aqui é aqueles quadrozinhos, se você balançar ele, ele deforma dessa maneira e você tem essa área. Né? Mas se você mexer ele assim para a areia cair, ficar unificada, ela preenche esse retângulo. Tá bom? Então, essa é a ideia geométrica por trás do TVM para integrais. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Não? Bom, então a gente preparou todo o terreno para a gente chegar... ainda tinha mais esse exemplo. Não, depois eu faço esse exemplo se der tempo. Então, nós preparamos todo o terreno para nós chegarmos nesse resultado, que é a parte final do teorema fundamental do cálculo. Tá? Na aula anterior, nós vimos que a integral de A até B de uma função, ela pode ser calculada, se você souber qual é uma primitiva da função, como a variação da primitiva nas extremidades do intervalo em questão. Tá? E aí a gente viu que se você quer integrar uma função, basta que você encontre uma primitiva dela, que é uma antiderivada. Então você já encontra a relação aí entre derivadas e integrais. Tá? Só que agora a gente vai ver o contrário, o processo inverso. Olha só. Se a função f for contínua em um intervalo AB, então a função f, que é definida por essa integral, aquela função do início da aula, ela é contínua no intervalo AB fechado, ela é derivável no intervalo AB aberto, e a derivada dela é igual à função f. Ou seja, se a derivada dela é igual à função f, significa que essa função é uma primitiva dessa função que está aqui no integrando. Esse é o poder do teorema fundamental do cálculo. Ele diz que funções como essas são primitivas da função que está aqui no integrando. Ou seja, se eu quiser, por exemplo,
Imagina que você tem a seguinte função, ó, f de x igual a integral. Vamos pegar aquela função lá, integral de 0 a x do cosseno de t dt. Foi uma das funções que a gente tomou como exemplo. Se eu quiser derivar essa função, a derivada dessa função vai ser a função que está no integrando na variável x, ou seja, vai ser o cosseno de x. Ou seja, eu não preciso encontrar uma primitiva dessa, naqueles termos elementares que a gente aprendeu, não preciso encontrar uma primitiva e depois derivar a primitiva. Não preciso fazer isso porque essa função já é uma primitiva, que é o que nos diz o TVM, o Teorema Fundamental do Cálculo. O Teorema Fundamental do Cálculo está nos dizendo que essa função é uma primitiva dessa função aqui. Ou seja, se eu derivo essa função, eu obtenho essa que está no integrando, cosseno de x. Alguma dúvida? Só que para a gente usar isso com propriedade, a gente precisa demonstrar, tá? Então, eu vou demonstrar esse teorema. Na verdade, eu vou mostrar apenas que essa função, a derivada dela é igual a f de x. Ou seja, eu estou mostrando que ela é derivável no intervalo AB. Se ela é derivável no intervalo AB, ela é contínua no intervalo AB, aberto, porque toda função derivável é contínua. Então, só faltaria demonstrar que ela é contínua nas extremidades desse intervalo. Mas isso eu não vou mostrar, tá? Que tem uma demonstração um pouquinho mais técnica. Vou mostrar apenas que ela é derivável desse intervalo, tá bom? Alguma dúvida? Então vamos mostrar isso aí. Tá? Para a gente mostrar isso, a gente vai utilizar o TVM. Então eu vou colocar primeiro aqui o TVM. TVM nos diz o seguinte: se f for contínua em AB, existe um C no intervalo AB, tal que f de C é igual a 1 sobre B menos A vezes a integral de A até B de f de x dx. Tá? É isso que nos diz o TVM. E o que a gente quer mostrar é o Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, que nos diz o seguinte, que se f for contínua em AB, então a função f dada pela seguinte integral de A até x de f de t dt é contínua em AB, fechado, derivável em AB aberto, e a derivada dela é a função f. Ou seja, mais uma vez, que esse teorema super importante está nos dizendo é que a derivada dessa função, é igual à função que está no integrando. Ela é uma primitiva da função f. Tá bom? Então, vamos tentar demonstrar esse resultado, tá? Demonstração desse resultado. O que a gente quer mostrar? Eu quero mostrar, como eu falei para vocês, essa parte aqui eu não vou mostrar. Eu só quero mostrar que ela é derivável e que a derivada dela é igual à função f. Vocês lembram da definição de derivada? Lembra? Então, se eu quero mostrar que a derivada da f é a função f, então eu quero dizer que, deixa eu só colocar aqui, queremos mostrar que a derivada da função f
é igual ao quê? Quem é a derivada de uma função? Vocês lembram da definição? Limite. Vamos usar o h. Quando h tende a zero, f de x mais h. Que mais? Menos a f de x sobre h. Certo? Deixa eu só diminuir essa escrita, porque eu preciso escrever mais uma coisa. F de x mais h menos f de x sobre h. Então, o que a gente quer mostrar é o seguinte, ó, que a derivada da função f, que é esse limite, quero mostrar que essa derivada é a função fzinho. É isso que a gente quer mostrar. Tudo bem? A gente vai tentar atacar esse problema. Tá? Então, vamos lá. Então, para a gente mostrar isso, a gente pode primeiro perceber o seguinte. Olha, note que eu vou pegar esse quociente. Vou trabalhar em cima dele. Vamos tentar achar quem é esse quociente. F de x mais h menos f de x sobre h. Quem que é esse quociente, pessoal? Olha só. Quem que é f de x mais h? A f é isso aqui, ó. Então, quem que é f de x mais h? É quando eu pego pego x mais h e substituo aqui. E, portanto, tem que substituir aqui. Certo? Então, vai ficar assim, ó. Integral de a até x mais h de f de t dt. Tudo bem? Menos f de x. F de x é essa própria função. Então, integral de a até x de f de t dt. Tudo isso dividido por h. Alguma dúvida até aí? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou integrando de a até x mais h e subtraindo da integral de a até x. O que está acontecendo aqui é algo assim. Está aqui o intervalo a, b, está aqui o x e está aqui o x mais h. Então, eu estou integrando daqui até aqui e diminuindo da integral daqui até aqui. Se eu estou pegando essa e tirando essa, isso é o mesmo que eu integrar daqui até aqui. Concorda? Ou, em outras palavras, eu posso dizer o seguinte, ó. Poderia dizer o seguinte, ó. Poderia dizer que a integral de a até x mais h, que é a integral daqui até aqui, é o mesmo que integrar daqui até aqui mais daqui até aqui. Ok? Pelaquela propriedade das integrais que a gente já utilizou. Então, reescrevendo isso aqui, ó, isso aqui vai ser igual a integral de a até x f de t dt mais a integral de x até x mais h f de t dt menos a integral aqui, ó, de a até x f de t dt. Tudo isso dividido por h. Tudo bem? Só que essa daqui é igual a essa. São simétricas, posso cancelar. Então, sobrou o seguinte, ó. Sobrou integral de x até x mais h f de t dt. Então, esse quociente aqui, que é o quociente que eu quero tirar o limite quando h tende a zero, ele é igual a isso. Tá bom? Então, vamos guardar isso aí, por enquanto. Alguma dúvida? Não? Beleza. Agora, perceba o seguinte. Eu estou integrando de x até x mais h. Daqui até aqui, ó. Tá? Daqui até aqui. Essa função f, ela é contínua no intervalo AB. E como ela é contínua no intervalo AB, o teorema do valor médio nos garante que vai existir um ponto no intervalo AB que satisfaz a isso. Isso é o que diz o TVM. Só que se eu quiser, eu posso trabalhar o TVM só nesse intervalo. Porque se ela é contínua no intervalo AB, ela é contínua no intervalo x mais h. Certo? E se ela é contínua nesse intervalo, o TVM nos garante que vai existir um C aqui, tal que
f de c vai ser 1 sobre o tamanho daquele subintervalo, vezes a integral de x até x mais h f de t dt. Concorda? Isso é o que nos diz o TVM. Então, olha só. Como f é contínua em A, em AB, então ela é contínua em x e x mais h, nesse intervalinho, e assim o TVM garante que existe algum C no intervalo x mais h, tal que a f desse ponto C é igual, vamos lá, tá aqui, ó, f do ponto C, 1 sobre o tamanho do intervalo. Qual é o tamanho desse intervalo daqui para cá, gente? De x até x mais h, qual é o tamanho? H. Então vai ficar 1 sobre h vezes a integral de x até x mais h e f de t dt. Sim ou não? TVM nos garante isso. Só que isso aqui é isso aqui. Sim ou não? Isso aqui é isso aqui. Significa que esse quociente, na verdade, é f de c. Tudo bem? Porque se esse quociente é isso e isso é f de c, então esse quociente é f de c. Ok? Aí o último passo para a gente concluir. A gente poder passar o limite, né? Eu quero calcular aquele limite. Perceba que da continuidade de f, como f é contínua, continuidade de f, né? Temos o seguinte, olha só. Quando o h tende a zero, o c tende a x. Porque f é contínua. Então, se eu fizer h tender a zero, significa que eu estou espremendo cada vez mais esse intervalinho para x. Se eu estou espremendo esse intervalinho para x, esses caras que estão dentro do intervalo eles estão indo para x também. Então, c está tendendo a x. Tá bom? Então, se h tende a zero, c tende a x. Se c tende a x, se o c tende a x, o limite de f de c quando h tende a zero vai ser o próprio f de x, porque f é contínuo. Ok? Porque quando h tende a zero, c tende a x, então eu calculo só a imagem dessa função no ponto c, no ponto x, porque o c tende a x. Então, f de c vai ser f de x pela definição de continuidade de funções. Tá? Então, portanto, nós temos o seguinte, ó. Portanto, nós temos o seguinte. Vamos calcular agora a derivada da função, que é o limite daquele quociente. Olha só. A derivada da função f, que é esse limite aqui, ó, limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, vai ser igual ao seguinte, ó, o limite, quando h tende a zero, esse quociente aqui deu isso aqui, ó. Sim ou não? Então, deu isso aqui. Vamos reescrever lá. 1 sobre h, vezes a integral de x até x mais h, de f de t dt. Tá? De f de t dt. Só que o TVM nos garantiu isso aqui, ó. Que isso aqui é igual a f de c. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando h tende a zero, de f de c. Só que o limite de f de c quando h tende a zero é f de x. E, portanto, isso aqui é igual a f de x, que era o que nós queríamos demonstrar. Tá? Que a derivada daquela função, derivada dessa função, é f de x.
Tudo bem? Então esse é como eu falei, nós precisaríamos garantir ainda a continuidade da função f no intervalo fechado, tá? Só que se ela é derivável no aberto, ela é contínua no aberto. A gente só teria que mostrar que ela é contínua nas extremidades, tá? Mas aí essa parte eu não vou demonstrar, porque é uma parte um pouquinho mais técnica, teria que calcular limites laterais, não teria que definir derivadas laterais, essas coisas. Tá? Então, deixa para... O mais importante é a gente entender isso, é entender que a derivada daquela função dada por aquela integral é uma primitiva da função que está no integrando. Tá? Isso é o principal. Em notação de Leibniz, a gente pode escrever isso aqui, ó. A gente pode escrever isso aqui, ó. Derivada dessa função é igual a f', que é a função que está no integrando. Então, basicamente, você pega essa função e troca a variável, coloca em x. É isso que está nos dizendo o teorema fundamental do cálculo. Alguma dúvida? Não? Então, olha só, vamos ver se vocês entenderam mesmo. Letra A, exemplo aí. Encontre a derivada das seguintes funções. Letra A, g de x, integral de 0 até x, da raiz quadrada de 1 mais t ao quadrado dt. Qual que é a derivada dessa função? Raiz de 1 mais x ao quadrado. Pronto, acabou. A derivada dessa função é raiz de 1 mais x ao quadrado. Por quê? Porque essa função é uma função definida por uma integral dessa função aqui. Tá? Essa função é contínua ou não? É contínua, tá bom? É contínua. E, portanto, a derivada dessa função, pelo teorema fundamental do cálculo, é essa função aqui na variável x. É isso que está nos dizendo o teorema fundamental do cálculo. Tudo bem? Então, você acaba de ver o seguinte, ó, o teorema fundamental do cálculo está nos dizendo o seguinte, que se você tem essa função dada por essa integral, e você quer derivar ela, você olha só para a função que está no integrando. E daí você vê a relação entre integral e derivada. Tá? Então, você junta essas duas partes. As duas partes do teorema fundamental do cálculo nos dizem que a derivação e a integração são processos inversos. Se você integra e depois deriva, você chega no mesmo lugar. Tá? Olha só, peguei essa função. Se eu integrar ela e depois derivar ela, eu chego nela mesmo. E se você deriva e depois integra, você também chega no mesmo lugar, que foi o resultado da primeira parte. Alguma dúvida, gente? Não? Letra B. Qual que é a derivada em relação a x da seguinte função? Integral de 1 até x à quarta da secante de t dt. E agora, qual é a derivada dessa? Qual substituição? Boa ideia. Não seria secante de x à quarta? Não, né? Cuidado. Eu não posso dizer que isso aqui é secante, aí substituo x à quarta aqui. De x à quarta, tá? Não é isso que diz o teorema fundamental do cálculo. Tá bom? Se aqui fosse só x, aí sim seria secante de x. Mas aqui tem x à quarta. Então, na verdade, eu estou fazendo uma composição de funções. Eu tenho a função integral de 1 a x de secante de t dt, composta com a função x à quarta. Tá? Então, a gente pode fazer o que o nosso amigo falou. A gente pode fazer a seguinte substituição. Eu vou chamar de u esse x à quarta. Tá bom? Vou chamar de u esse x à quarta. Então, a derivada dessa função aqui, ó, vai ser igual ao seguinte, ó. Vai ser a derivada em relação a u da função integral de 1 até u secante de t dt. Certo?
Só que quando eu derivo, na verdade, bora derivar em relação a x. Só que quando eu derivo, como essa u é função de x, então eu derivo essa em relação a u e multiplico pela derivada da u em relação a x. Certo? Usando a regra da cadeia. Tudo bem? Então, qual que vai ser? Derivada de secante de t em relação a u é secante de u. Concorda? Só que vezes a derivada da u em relação a x. Quem é a derivada da u em relação a x? 4x ao cubo. Então, isso aqui vai ficar, só organizando, 4 vezes x ao cubo vezes a secante de u. Só que eu não vou trabalhar com u, eu volto para a variável x. Então, aqui fica x à quarta. X à quarta. Pronto, tá aqui. A derivada dessa função aqui é essa aqui, ó. Tá claro? Porque embutido aí está a regra da cadeia. Tem que ter cuidado com isso. Alguma dúvida? Sim ou não? Não? A composição de funções aqui presente é a seguinte, ó. A gente está compondo as funções integral de 1 a x secante de t dt e a função x à quarta. Eu estou pegando essa e aplicando nessa. Então, pela regra da cadeia, eu derivo essa e multiplico pela derivada dessa. Tá? Em relação a x. Alguma dúvida? Beleza. Outro exemplo. Se x vezes o seno de x, x vezes o seno de πx é igual à integral de 0 a x ao quadrado f de t dt, onde f é uma função contínua, calcule a imagem do ponto 4 pela função f. Tá? Calcule a imagem do ponto 4 pela função f. Como é que a gente vai fazer essa? Dá para derivar ambos os lados, muito bem. Porque eu não tenho a expressão da função f. Eu não tenho a expressão da função f ainda. Né? Eu só sei que isso aqui é verdade. X vezes o seno de πx é igual à integral de 0 a x ao quadrado f de t dt. Eu só sei isso aqui. Mas a expressão da função f eu não sei. Só que eu quero o valor da função f no ponto 4. Então, como é que a gente faz? Tá? Então, vamos lá. Vamos derivar ambos os lados. Derivada em relação a x, de x vezes o seno de π vezes x, tem que ser igual a derivada em relação a x, da integral de 0 a x ao quadrado f de t dt. Então, aqui a gente vai usar o teorema fundamental do cálculo, tá? Para poder derivar essa parte. Só que aqui, antes de derivar lá, eu tenho que derivar aqui. E aqui eu tenho que usar a regra do produto. Então, deriva a primeira dá 1, vezes a segunda é seno de πx. Mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Qual é a derivada do seno de πx? Cosseno de πx, vezes a derivada de πx, que é π. Tá? É π. Isso tem que ser igual. Vamos lá para essa. Vamos tentar fazer de cabeça, sem ter que fazer a substituição. Observe que eu tenho uma composição novamente. Eu estou compondo a integral de 0 a x f de t dt com a função x ao quadrado. Então, eu derivo a de fora, certo? Só que a derivada da de fora é quem? É f de x ao quadrado, pelo teorema fundamental do cálculo, vezes a derivada dessa. Derivada de x ao quadrado, 2x. Tá claro para todo mundo? Dúvidas? Beleza. Então, eu tenho essa expressão. Só que eu quero f de 4. Como que eu faço para calcular f de 4? Basta substituir x igual a 2. Fazendo x igual a 2, obtemos o seguinte, ó, seno de 2π
mais 2π vezes o cosseno de 2π é igual a f de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 2. Tá? Quanto é o seno de 2π? Seno de 2π? 0. Mais 2π vezes... Quanto é o cosseno de 2π? 1. Igual a f de 4 vezes 4, né? Ou seja, 4 vezes f de 4. Tá? Então dá 0, 2π vezes 1 dá 2π, e esse 4 eu passo dividindo. Então f de 4 é 2π sobre 4, e 2π sobre 4 é o mesmo que π sobre 2. Tá? Então a imagem pela função f do ponto 4 é π sobre 2. Ok? Beleza. Alguma dúvida? Olha essa. Considere aquela seguinte função ali. Essa função eu coloquei na prova do ano passado. Essa função não, essa questão, não, acho que foi ano retrasado, não lembro, mas eu já coloquei ela. Tá? Dei essa função e pedi para mostrar em quais intervalos essa função é crescente. Essa função, essa questão está lá no livro do Stuart. Tá? Em quais intervalos essa função é crescente? Deixa eu colocar aqui ela. F de x é igual a integral de 0 a x de 1 menos t ao quadrado vezes z elevado a t ao quadrado dt. Em quais intervalos f é crescente? O que vocês fariam? Ah, muito bem. Para a gente verificar em quais intervalos a função é crescente ou não, na verdade não é o teste da primeira derivada, porque o teste da primeira derivada nos diz quais são os pontos de máximo e de mínimo, né? Mas é analisar o sinal da primeira derivada. Mas eu entendi, muito bem, é isso mesmo. Da segunda derivada, mas da segunda derivada é para analisar com cavidade e os possíveis pontos de máximo e de mínimo também, pelo teste da segunda derivada. Tá? Então, basta a primeira derivada. A gente analisa só o sinal, que a gente vê onde ela é positiva, negativa, portanto, a gente está vendo onde ela cresce e decresce. Tá bom? Então, tem que derivar esse troço aí. Tá? Então, tem que derivar isso aqui. Quem que é a derivada dessa função f? 1 menos x ao quadrado vezes e elevado a x ao quadrado. Todo mundo concorda? Sim, né? Porque a derivada dessa função, observe que eu estou de 0 a x. Então, essa função é uma primitiva dessa função aqui de dentro, pelo teorema fundamental do cálculo. Então, se eu quero derivar ela, basta olhar para essa parte do integrando e substituir o t por x. Pronto, então a derivada dela é essa. Belezinha? Agora basta analisar o sinal da derivada. Observem que essa parte é sempre positiva. Então o sinal da derivada varia de acordo com o sinal dessa expressão. Tá? Essa expressão, as raízes dessa expressão são menos 1 e 1. São os zeros dessa expressão. Tá? Então, vem aqui, ó, menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Isso aqui é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é negativo. Tá? Então, esse é o sinal da derivada. Portanto, a função f, o que ela faz? Ela decresce antes do menos 1, cresce entre menos 1 e 1 e decresce depois do 1. Tá? Então, f é crescente em qual intervalo? No intervalo de menos 1 a 1.
aqui ela é crescente. Alguma dúvida? Não? Tão simples assim. Parece à primeira vista uma questão complicada, mas na verdade é muito simples, tá? E essa aqui? Considere aquela função integral de 0 a x f de t dt, em que essa função f, o gráfico dela está mostrado ali. O gráfico ali é o gráfico da função f. A função g é aquela outra função lá de cima, integral de 0 a x de f de t dt. Alguma dúvida? Letra A. Considerando os valores de x no intervalo aberto de 0 a 9, de 0 até 9, aberto, então eles não entram, só o interior, faça o que se pede abaixo. Letra A. Em que valores de x ocorrem os valores máximos e mínimos locais de g? Eu quero a g, não quero a f. Não, deixa lá a imagem para eles olharem, por favor. Em quais valores ocorrem os máximos e os mínimos locais de g? Os valores de x. Vai acontecer em x igual a quanto? Pensem antes de responder. Não vai me dizer que é x igual a 2, x igual a 4, x igual a 6, x igual a 8. Porque aqueles pontos ali são os pontos de máximo e de mínimo de g? Não, são os pontos de máximo e de mínimo de f. Eu quero da g. Tá? Então, quais são os pontos de máximo e de mínimo locais da g? Pensem. Pensem o seguinte. Para a gente saber quais são os valores de máximo ou de mínimo locais de uma função qualquer, vamos pensar genericamente, uma função qualquer, o que a gente precisa fazer? Primeira derivada. Então, eu tenho que olhar o seguinte, se a função passa no ponto crítico, se ela passa de positiva para negativa, ou seja, se ela cresce e depois decresce, esse ponto é de máximo. E se ela passa de negativa para positiva, ou seja, se ela decresce e cresce, é ponto de... Só que isso aqui a gente analisa o sinal de quem? Da derivada. Então, o que eu preciso olhar é o sinal da derivada da função g. A derivada da função g é a função f, pelo teorema fundamental do cálculo. Sim ou não? Então, volta lá no slide agora, por favor. Com essa explicação, me digam agora quais são, primeiro, os valores de máximo da função g. Os pontos onde a função g assume valor máximo. 1, x igual a 1? Bora ver. X igual a 1. Quem mais? Só? X igual a 5. Só? E mínimo? X igual a 3. Quem mais? X igual a 7. Mais alguém? Todos concordam? Ou discordam? Ou nada a declarar? A derivada da g, pelo teorema fundamental do cálculo, a g é isso, então a derivada da g é a f, e o gráfico da f eu te dei. Então, olha só.
Antes do 1, a função f, que é a derivada da g, ela é positiva ou negativa? E depois, então se vai de positivo para negativo, significa que esse ponto x igual a 1, que é um ponto crítico, que é um ponto onde a derivada se anula, é ponto de máximo. A mesma coisa no 5. Passou de positiva para negativa, então esse ponto é ponto de máximo. Agora no 3, passou de negativa para positiva, então é ponto de mínimo. No 7, passou de negativa para positiva, então é ponto de mínimo. Alguma dúvida? Então, o que a gente tinha que perceber apenas é que a derivada da função g é a função f, resultado do teorema fundamental do cálculo, porque a g é essa função dada por essa integral. Tá bom? Então, esses pontos aqui, ó, são pontos de máximo locais e esses aqui são pontos de mínimo locais. Alguma dúvida? Não? Letra B. Em que intervalos, ou em quais intervalos, a função g é côncava para baixo? Muito bem, preciso da segunda derivada dela. Só que a segunda derivada dela, já que a derivada da g é a f, então a segunda derivada da g vai ser a derivada da f. Você concorda? Tá, então olha lá para o gráfico e me diz em quais intervalos a função g é côncava para baixo. Certo. Certo. Não sei. Me responda isso. Vamos por parte. Para você encontrar os intervalos onde a função g é côncava para baixo, você precisa encontrar os intervalos onde a segunda derivada da g é o quê? Zero não. É menor que zero, é negativa. Tá? Quando a segunda derivada é positiva, concavidade para cima. Quando a segunda derivada é negativa, concavidade para baixo. Então eu tenho que olhar onde essa segunda derivada, que é igual à primeira derivada da f, é negativa. É isso que eu tenho que olhar. Tudo bem? Então onde a segunda derivada da f, a segunda derivada da g, que é a primeira derivada da f, é negativa. Em quais intervalos isso acontece? Deixa lá, para eles olharem o gráfico. Onde a segunda derivada da g é negativa, ou seja, onde a primeira derivada da f é negativa. Não, de 1 não. Se essa derivada é negativa, significa que a função f é o quê? Decrescente. É só uma análise de conceitos. Não tem nada demais. Mas eu sei que é difícil a gente ficar raciocinando isso. À primeira vista é um pouco complexo mesmo. Mas é só uma análise de conceitos. Eu quero saber onde a g é côncava para baixo. Ou seja, eu quero saber onde a segunda derivada dela é negativa. Só que a segunda derivada dela é a derivada da f. Bom, se eu quero os intervalos onde a derivada da f é negativa, eu quero onde a f é decrescente. Tudo bem? E aí, voltando para o gráfico, onde a função f é decrescente? Ela é decrescente desse ponto aqui até aqui. Desse ponto aqui até aqui. E desse ponto aqui até aqui. Ou seja, de meio, mais ou menos meio até 2. Tá? Ela é decrescente de meio até 2. União de 4 até 6. União de 8 até 9. Pronto. Então, a função f é decrescente nesse intervalo
Portanto, a derivada da f é negativa nesse intervalo, portanto, a segunda derivada da g é negativa nesse intervalo e, portanto, a g é côncava para baixo nesses intervalos. Alguma dúvida? Essa questão também tirei lá do livro do Stuart. Eu ia colocar ela na prova de vocês. Juro por Deus que eu ia colocar ela na prova de vocês. Só que... Mas eu posso mudar o gráfico? Mas eu olhei assim, não, vou colocar, talvez eles não tenham essa ligação assim entre os conceitos, então deixa eu colocar uma mais fácil, né? Aí eu coloquei uma mais fácil. Confia. Tá, gente, vamos pular para a última parte da aula de hoje, que é a respeito de integrais indefinidas. É bem simples. Integrais indefinidas é só uma maneira da gente representar, através de integrais, as primitivas das funções, tá? Que é simplesmente a gente não colocar os limites de integração nas integrais, tá? Então, quando eu estou colocando agora, ó, integral sem os limites de integração, sem o a e sem o b. Essa integral de f de x dx representa a família de primitivas, ou a primitiva geral, da função f. Tá? É simplesmente isso, só para dizer isso. Por exemplo, qual que seria a primitiva dessa função, seno de x sobre cosseno ao quadrado de x? Isso aqui é só para você entender que o que eu estou te pedindo aí, eu não estou te pedindo um número, como na integral definida, ou seja, integral quando tem os limites de integração. Eu não estou te pedindo um número, eu estou te pedindo uma função. Isso aqui representa uma função, tá bom? Então, eu estou querendo qual é a função que representa a primitiva dessa função aqui, ou a família de primitivas dela. Não. Não precisa de substituição. Deixa eu escrever ela aqui. Ela é uma primitiva imediata. Só que ela está escrita de uma forma diferente. Ou seja, não é tão imediata assim. Tá? Eu quero primitiva de seno de x sobre o cosseno ao quadrado de x dx. Exato. Isso aqui é a integral de seno sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno dx. E aí? Isso aqui é secante, muito bem. Secante de x. Isso aqui é o quê? Tangente de x. Quem é a primitiva da secante vezes tangente? É secante de x. Porque a derivada da secante é secante vezes tangente. Tá? Então, uma primitiva dessa é secante de x, só que mais a constante de integração. Porque agora eu estou querendo a família de primitivas. Então, se eu representar aí, se eu colocar essa simbologia, eu estou querendo a família de primitivas, então não esqueçam da constante de integração. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Gente, eu iria tentar antecipar alguma coisa sobre substituição, mas o tempo não nos permite. Então, na próxima aula, a próxima aula vai ser uma aula pesada, porque nós vamos falar das duas técnicas de integração. Nós vamos falar de substituição e integração por parte. As duas estão na tua prova. Já adianto logo, tá? As duas estão na tua prova e mais alguma coisa da aula de hoje. Estudem e até a próxima, tá? Tchau.